Lindezas, vamos conversar sobre Áries, sobre Marte, a casa onde está o Áries no seu mapa. Então, tudo que eu falar aqui, você considera para esse lugar onde está Áries no seu mapa. E aonde estiver Marte, o signo, né? O planeta Marte. Se você tem ascendente Áries, lua em Áries, né? A dinâmica pode ser adaptada, tá bom? Porque eu vou passar para vocês vários conceitos, várias coisas. Então, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, né? E observassem como que é isso na vida de vocês. Então, vamos começar, né? Contando para vocês que, na realidade, Marte, né? Esse planeta, como que esse mito nasceu, né? Que história que tá por trás disso? Marte, ou Áries, né? Depois eu vou explicar a diferença, porque tem diferença quando a gente usa um e quando a gente usa o outro. Na realidade, ele é fruto, né, de uma mãe sem pai, né? Então, lá no Olimpo tem Zeus e sua esposa Hera. Zeus é extremamente criativo, né? Ele é dinâmico, ele tem visão e ele adora fazer coisas, né? Pôr coisas novas no mundo. Geralmente ele faz isso fazendo filhos, né? Fora do casamento, indo para outras terras, se transformando em outras coisas. E teve um dia que na realidade ele não fez isso. Ele dentro da cabeça dele, ele gestou uma filha, né? Uma mulher que nasceu da cabeça dele, que se chama Atena, ou Atena, né? Que é uma pessoa muito inteligente, de muita estratégia, né? E a mulher dele não ficou nada feliz com esse procedimento, com essa coisa. Como assim você está criando sem mim? Como assim você está produzindo filhos sem mim? Né? Tudo bem, você vai e faz filho em alguém, eu até entendo o processo, mas como que você ousa, né, fazer um filho sem mim, dentro só você, sozinho? E ela ficou muito indignada, ela ficou muito irada. E ela então falou assim, eu vou me vingar de você. E com essa energia, ela deu jeito de fabricar o seu contraponto, que é Áries ou Marte. Então, ele é fruto desse sentimento de raiva e vingança, né? Desse feminino aí, que como assim o masculino tá ousando fazer alguma coisa sem mim? Então, o próprio nascimento de Áries é meio esquisito, né? Aí ele nasce e como ele nasce dentro desse contexto, ele tem lá umas coisas meio esquisitas, né? Pelo menos num princípio, né? Porque esse Áries, ele tem que ir fazer esse processo de evolução, porque como que você pode nascer dentro de uma dinâmica dessa, né? Como sentimento, como fruto, para se vingar, né? Desse masculino, entende? Então, ele já nasce num contexto meio estranho, concorda, né? E nesse sentido, como que nós localizamos, né, o signo de Áries dentro disso? Nós estamos saindo de Peixes, né, o primeiro dia do Sol em Áries. E Peixes, o que acontece? Você está muito dissolvido, você está muito envolvido, você está muito tênue, né? Ai, a vida, e vai, né? Nessa história que eu falei bastante. E aí tem um dia que você fala assim, agora chega. Entende? Seja bem-vinda. Você fala, chega. Então, Áries é esse impulso para você se diferenciar desse negócio dissolvido, onde você está muito misturado, onde você e o outro é a mesma coisa. Vocês estão participando de algo onde a identidade não existe. Então, é esse impulso para você se achar, mas quem sou eu mesmo dentro dessa história, né? Eu tô ali muito misturado com a minha mãe, muito misturado com essas histórias, né? Com esses padrões aqui piscianos, e eu, né? Qual é a minha identidade? Quem eu sou, né? E aí,
né? Quem eu sou dentro dessa história, mamãe que tá querendo que eu vim do meu pai, né? Que estranho isso. Ela que tem que se entender com ele, não eu pagar o pato. Mas aí ele tem que dar um jeito de se virar, né? Então, tem essas duas coisas, né? Que ficam muito dentro da vida do ariano, né? Aonde você tem Áries, você tem que lidar com esse sentimento de achar quem é você nessa casa, no assunto dessa casa, como que você vai expressar isso, tá? Então, Marte, ele tem essa dinâmica, né? De achar, de ter uma força. A primeira coisa que vocês precisam entender é essa força, né? De iniciar, de agir, né? De dar limites, de achar quem eu sou dentro dessa bagaça, né? O que eu faço dentro dessa casa? Como que eu vou atrás daquilo que eu descobri que eu gosto, né? É esse movimento para fazer algo, para você se criar, para você se entender, tá? Então, ao mesmo tempo que você está se separando, né, desse útero, dessa mãe, né, que tem esse problema aí com a vingança do masculino, né, desse coletivo pisciano, tem essa outra história, né, dessa vingança, dessa mulher que fica arquitetando contra o masculino, tá? Então, de alguma forma, né, o tema ariano ainda traz essa coisa de eu preciso me separar e me individuar, saber quem eu sou. E isso é o nosso ascendente, né? Ele traz essa questão, porque a casa 1, ela tem esse tema que eu tô colocando para vocês. E aonde tá o signo de Áries também, e aonde tá Marte também. Então, você vai ter 3 lugares para você olhar aí no seu mapa. Tem o ascendente, tem aquela coisa da identidade, aonde está o signo de Áries e o próprio Marte no seu mapa, tá? Então, quando nasce, né, você tem que soltar essa mãe, você tem que largar alguma coisa para lá, né? Você tem que se separar. Então, é os momentos que a gente fala, não, assim não, né? E se for preciso, a gente luta, a gente briga, né? E aqui entra a tal da raiva, tá? Então, essa coisa aguda de separar, né? E você aí, eu aqui, né? Tem gente que fala nos tais dos divórcios energéticos, é isso, não precisa ser uma luta, vou lá e enfio a faca em alguém, mas olha, você fica aí, eu fico aqui. Você distingue, né? Você faz assim, não, ó, até aqui vem você, daqui pra cá é meu espaço, tá bom? Então, Marte fala disso, que essa ação, né, que você vai executar agora, eu estou me separando. Às vezes isso, por exemplo, num parto é algo irreversível, né? Agora eu vou me divorciar de você, agora eu estou me separando, estou mudando de casa. Estou mudando de estado, né? Saí da criança, entrei na adolescência. Também é uma separação, né? E eles ficam meio briguentos, né? Aí depois agora eu tô ficando adulto. Agora eu tô ficando velho. Então, são esses estágios onde morre alguma coisa e nasce outra e você precisa nascer uma identidade, mudar um pouco essa identidade, ir atrás dela, tá? Então, essa raiva, essa coisa mais impositiva, né? É para você afirmar a sua identidade. Então, digamos que você está estruturando o seu ego, né? Então, sua identidade, num primeiro estágio, ela passa por isso, né? Nossa, eu sou isso, então, eu, né? Então, os movimentos de Áries, de arianos, eles são nesse sentido, né? É o meu impulso do meu eu, é como eu vou me colocar nessa situação. Eu tenho que me posicionar no meu trabalho, eu tenho que me posicionar para minha saúde, eu tenho que me posicionar na minha intimidade, né? Eu tenho que me separar de algumas coisas. Aqui termina você, que sou eu, tá certo? Então, a questão aqui é que Hades é grego e Marte é romano. E tem diferença quando se usa essa linguagem. Por quê? Porque a história nos mostra
né? Dentro, se você for pesquisar aí, você pode fazê-lo, inclusive, né? Que esse Áries grego, ele é uma coisa que tem um estágio mais primitivo, porque ele é esse impulso de sobrevivência, né? Eu tenho que ali lutar, né? Eu tenho que lutar, a gente fala, eu tenho que matar um leão por dia, essa luta diária, né? Essa coisa da sobrevivência, ela tá muito ligado com esse primeiro estágio, né? Eu tenho me indivíduo da minha mãe, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer isso muito, porque eu dependo dela. Não é verdade? Eu dependo que a minha mãe me alimente, que ela goste de mim, então eu não posso ir muito contra, então eu posso me individuar mais ou menos, né? E aí esse impulso de eu de me individuar, ele vai sendo cerceado, vai sendo bloqueado, vai sendo reprimido. E dependendo do quanto isso é feito, da intensidade que isso é feito, isso pode gerar em você problemas para você se afirmar na vida, para você ir atrás daquilo que você gosta, né? Então, muitas vezes você tem esse impulso de ir, não, você não pode, que isso, né? Aí isso gera raiva. O impulso de ir, de fazer, de buscar, né? Existe desse de fazer germinar a plantinha que você é, né? Então, essa coisa do iniciar, do brotar, né? É muito importante para você. Mas como isso foi conduzido na sua infância, vai dizer, ou o Marte no seu mapa vai dizer o tanto que você tem liberdade para executar isso, ou quanto você vai ter que se chocar, vai ter que buscar esse espaço de outras formas, né? Vai ter que adaptar, entender e desbloquear essa raiva, tá? Porque você foi limitado, né? Então, esse Áries grego, ele é impulsivo, ele não vê o quadro todo, né? Aí ele se lança num lugar para fazer alguma coisa, ele dá com os burros na água, não dá certo, ele é humilhado, entende? Ele não consegue ver que aquilo não vai dar certo. Aí ele se sente traído, aí ele quer se vingar, aí ele quer bater de novo, ele quer sair no braço, entendeu? Ele fala o que não deve, ele age de um jeito inadequado, mas ele mesmo não vê que aquilo vai ter aquele resultado, ele não consegue ter, porque ele é inundado, né? Então, se essa energia afirmativa foi muito cerceada, você não sabe fazer isso, vai ter que aprender, né? Porque ela tá aí, imagina você prender uma energia que tem que circular dentro de um potinho, isso fica ali, ó, pulando para lá e para cá. Quando você destampa, ela faz puff, entende? Então, esses são os efeitos da gente se sentir bloqueado, castrado. Você não vai poder jogar sua bola. Mas eu gosto de jogar bola. Não, você não vai jogar bola. Por quê? Porque eu não quero. Você tem esse impulso, você tem essa iniciativa. E aí vão cortando essas iniciativas, né? As suas ideias. E às vezes isso é feito de uma forma mais contundente, às vezes isso é feito de uma forma mais disfarçada, depende das coisas que estão acontecendo com o seu Marte, né? Então, essa coisa, né, tem que me posicionar para o ariano, né? Às vezes ele perde a mão, né? Ele quer sair no braço mesmo, com arma, ele fica agressivo, ele quer resolver tudo na força. E às vezes essa força pode ser uma caneta, entende? Essa força pode ser a sua língua. Ele quer só vencer desse jeito, não tem outra alternativa. E ele quer sujeitar o outro a esse processo, né? Então, uma outra questão que acontece também para os arianos, né, é que assim, se você for aquela pessoa, né, que vai com jeitinho, vai fazendo, vai não sei o quê, o ariano, muitas vezes, ele não se dá conta de que ele está sendo usado, de que ele está sendo manipulado, porque ele é frontal. Eu falo na tua cara, eu enfio o dedo na tua cara, ele é muito direto, ele é muito reto, né? E aí, se a pessoa não faz desse formato e ela não é honesta, ele cai, né?
Então, dependendo do signo onde está Marte, você vai passar por esse processo, né? Você um confronto direto para você, ok, vamos sair no braço. Tá clara a regra. Mas se vem aquele jeitinho, aquela malevolência, né? Tá lidando com alguém que tem esse Marte, que tem outras características, né? Mais adaptativas, mais por trás, ele não vai saber muito lidar com isso, sabe? Então, tem esse processo para entender. Então, esse Áries grego, né? Ele inclusive tem duas pessoas que andam junto com eles, que a gente tem que entender um pouquinho. Que é medo e pavor, né? Então, esses dois braços aqui do Áries, né? Nessa coisa mais evolutiva, mais primitiva, né? Ligada com essa sobrevivência, ele tem medo. E aí ele tem pavor. Imagina, você tem que fazer uma iniciativa e você fica tomado por um medo, tomado por um pânico, pode ser um pânico também, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que iniciar, você tem que dar sequência, você tem que se mostrar, você tem que pôr para fora a sua identidade. Você tem que começar aquele processo, entende? Eu lembro a primeira vez que eu gravei vídeo. Eu tremi, eu preparei uma semana, eu fiquei enlouquecida, assim. Eu conversava com a minha amiga na época, né? Falei, gente, eu não vou dar conta. Não, eu vou te entrevistar, você vai responder perguntas, tá tudo bem, relaxa, vai dar certo. E eu passei muito mal, né? E assim, não tinha respaldo para tanta coisa, era um desafio para mim, né? E aí eu fui para esses dois braços aqui, o medo e o pânico, que acompanha esse Áries nesses primeiros movimentos, né? Essa coisa mais primitiva, criança. Ai, eu tenho medo de fazer isso. Aí entra em pânico, começa a tremer. Porque são as primeiras vezes, a pessoa tá ali, ó, se ambientando. Ainda mais se você sofreu dentro da sua criação, lá quando criança, né, a poda dessas iniciativas, dessas suas expressões, né, de você poder se afirmar, se colocar. Tudo isso reflete quando você vai ter outras ações, né? Então, todo ano o Sol passa o signo de Áries e você tem que lidar com isso, porque onde está o signo de Áries, você vai ser sensível às questões de raiva. Então, se ele está na sua quarta casa, o seu Marte, você vai ser sensível aí. Ou se em alguma casa, quer dizer, ou no lugar aonde está o seu próprio Áries. Entende? Então, nesses dois lugares, você é sensível à raiva desses ambientes. Então, se está na casa 3, você pode ser sensível à raiva que estava na sua escola. Se está na sua casa 4, a raiva dentro da sua casa, né? E é onde você entra e parece que essas coisas vêm para você. Então, se o seu Marte está na casa 4, quando você entra dentro de casa e acha que você vai relaxar, você vai continuar, você vai descarregar ali na sua família aquilo que você trouxe lá do lado de fora. Lá do lado de fora você não tem como descarregar, não é lá que ele se manifesta. Ele vai manifestar quando você estiver dentro de casa. Então você vai brigar, você vai chutar o cachorro, né? Você vai perder a paciência, você vai entender errado, você vai se precipitar, você vai julgar rapidamente, não vai ver toda a situação, porque ele quer resolver assim, ó. E perde o conjunto, e perde outras saídas. Tá ficando claro para vocês? Se tiver pergunta, é só escrever, tá? E então essa raiva, né? Então você tá ali querendo se afirmar, você tá ali, né? Todo querendo investir, se colocar, foi podado e você guardou esse movimento. E isso dentro de você, essa energia que não pode circular, se transforma em raiva. E você vai suportando, você vai guardando, isso vai aumentando, isso vai dinamizando, isso vai ganhando carga. E aí você vai ter que, ou você vai somatizar em algum tipo de doença, né? Aí nós temos as inflamações, que você está inflamado de raiva, rinite, cistite, um monte de coisa. Você pode ter enxaqueca, porque você fica assim, eu queria tanto dar na cara de alguém, né? Tá sorrindo com vontade de morder, sabe assim? Te dá dor de cabeça, né? E fica circulando, né? Você fica, algumas pessoas, literalmente enfesados.
né? Ele guarda dentro de si. Mas o ariano, né, quem tem esse Marte muito forte, Áries muito forte, tende a ter problemas de dor de cabeça, bate muita cabeça, se corta, tem acidentes, né? Por quê? Porque tem essa velocidade, né? E quando você tá na velocidade, você perde o contato com o perigo. Você tá se tacando, entende? Corta o dedo, né? Sei lá, cai, quebra o braço. São tudo ações, assim, por conta dessa precipitação, né? Aí fala uma palavra mal falada e aí é cortado do trabalho, né? Uma ação mais cortante, né? Você é áspero e aí é jogado fora. Isso não pode acontecer, tá? E aí você somatiza. E para você resolver, você vai ter que resolver a raiva, porque se você não resolver a raiva, você só vai tratar o sintoma, mas não a causa, tá? Então, no dia a dia, esse Marte, né, esse Áries, ele é meio tolo, ele é meio descuidado, né? Parece que ele não tem nada muito assim a oferecer, tá? É tolo em que sentido, né? Você machuca um amigo, você perde um amigo, né? Então, na história, como que a gente vê isso? Hércules, que tem essa coisa guerreira, né? Vou lá e tem que lutar e tem que fazer batalhas, ele, fora desses momentos de batalha, onde ele se mostra muito valoroso, e é aí que você vê, nossa, esse cara é um lutador, nesses grandes desafios, né? Ele mostra esse talento. Mas no dia a dia dele, ele cortou os peitos da Hipólita, ele feriu o Quirón com veneno que não tinha nem jeito de curar. Ele tem uns desastres assim por conta dessa raiva que fica meio circulando dentro dele. E aí ele vai meio que soltando isso de qualquer jeito e machuca outros, né? E aí quando ele vê, ele tá meio sozinho, né? Ai, eu fui ali, fiz um monte de coisa e agora eu tô só, tá? Então tem isso. Essa coisa do talento, às vezes ela aparece em situações onde você é desafiado, né? E quando eu tava montando o texto, eu lembrei de dois momentos, né, onde eu precisava passar de um limite meu que eu achava que eu não iria dar conta. Né? Então, essa coisa de você ir lá e eu vou fazer. Uma época, eu estava dentro de uma cooperativa cultural e a gente tinha que montar uns tablados, ia ter uma apresentação, precisava do tablado para essa apresentação ser em cima, e eu fiquei 24 horas martelando. Tive que tomar até um negócio para dor muscular, porque eu fiquei pregando, montando pallets, né? Pegava os pallets, desmontava, arrumava para fazer o tablado, né? Coisa assim que eu não era da minha praia, né? E eu fiquei lá trabalhando pros palcos acontecerem. E também dentro dessa cooperativa, um outro momento, um outro show que estava sendo montado, precisava terminar a figurina, eu era responsável por várias peças, por bastante coisa assim, e eu fiquei rodada 3 dias, né? Então eu falei assim, gente, como assim, né? Eu vou ficar 3 dias sem dormir, e eu fiquei, gente. E durante o show que estava acontecendo, eu ainda fiquei gravando. Eu me lembro, né, que teve uma hora que eu tava com a câmera assim, para gravar a pessoa, era canto, né, a apresentação, era uma apresentação musical, e era uma pessoa que cantava, uma pessoa assim, eu lembro de eu pôr assim, e eu dormi, assim, um pouco, né, uns 30 segundos, assim, depois eu voltei, porque tinha que terminar. Então, rodada 3 dias. Então, a gente descobre nesses desafios que você tem gás, que você vai atrás, que você vai fazer, você topa isso. Então, Marte também tem isso, nesse gás, vamos, sabe assim? Vamos junto, né? Então, tem essa parte. Mas
Tem isso, né? Se você faz a opção, né, enquanto ariano, aí no lugar onde tá Áries e Marte no seu mapa, de guardar as raivas, você vai literalmente envenenando o seu corpo, porque imagina, né, como eu disse, isso circulando e você não libera. E quando você não se dá conta, né, que você tá somatizando, você fala, ah, não, todo mundo da minha família tem, às vezes todo mundo lá tem problema com raiva. Você vai receber essa raiva do outro. Sabe aquela pessoa que chega perto de você, você tem vontade, começa a falar com você, você começa a ficar irado? Você começa a ficar com raiva, você nem sabe muito bem, você começa a tratar mal, porque dentro dela tem essa energia, ela não resolve isso, e aí você percebe de alguma forma, sintoniza e começa a tratar mal. Então a pessoa vai reclamar, nossa, as pessoas me tratam mal, mas assim, você também tem isso dentro de você, então você precisa dar uma olhadinha, né? Se você tá tão inconsciente dessa raiva guardadas, você foi tão sufocado, você foi tão abafado, né? Que você nem sabe, nem se dá conta que você tem raiva, né? Que você foi tolhido de ir atrás daquilo que você é, né? Aquilo que você veio a ser. Então, Marte, né, saindo de Áries e para essa coisa melhor que é o Marte, já vou falar mais dele, é essencial. Por quê? Qual a diferença, né? Então, Áries, essa coisa mais primitiva, mais grotesca, mais que dá de cara, menos evoluída, né? Mais sufocada, mais raivosa, mais belicosa, mais sem noção, que dá com os burros na água, né? Você acha que tá tudo bem, quando vê, VAP, toma outra. Marte, ele é Roma, né? É o deus aí de Áries, do mesmo signo de Áries, só que na versão romana. E em Roma, Marte é tão importante que ele é maior do que Júpiter. Lembra lá do Júpiter, né? Então, digamos que ele é padrasto, né? de Marte. E ele vale menos lá em Roma, né? Ele tem uma outra conotação. Os braços dele, os que os apoiam, inclusive, é honra e virtude. Olha que diferença. Um é medo e pânico, o outro é o pavor, como você preferir, e o outro é honra e virtude. É muita diferença. E esse Marte aqui, em Roma, ele é o pai de Rômulo e Remo, que formou uma cidade. Então, ele é formador de cidade. Ele é considerado o deus da agricultura, da fertilização, do crescer. Para você brilhar, ele também significa brilhar. E nesse sentido, ele é um dos braços para você realizar o seu sol, seja ele qual for. Né? Por quê? Porque Marte é o vir a ser, eu estou em caminho daquilo que eu me propus enquanto alma a ser nessa existência, que é o seu sol, entende? Para você brilhar. Então é como se fosse aquele secretário braço direito, entende? Então Marte, ele tem esse peso. Então a gente precisa observar essas duas coisas. No Marte, você não está sufocado na sua expressão. Você está caminhando para ser algo maior. Aqui em Áries, você está só obedecendo o seu ego. E aí isso pode ser um profundo egoísmo. Essencial num primeiro momento? Sim. Enquanto você está em desenvolvimento. A partir do momento que você desenvolveu um pouquinho mais, tem que acionar esse outro lado para você brilhar. Para você ser você, para você ir para a luz, né? Para você alcançar o seu sol, porque o seu sol é aquilo que você veio desenvolver. E para isso, quem te ajuda nesse processo é Marte. Então, olha a importância disso, né? Então, quem eu vir ser, aquele máximo que eu vim manifestar, eu preciso desse apoio marciano, de Marte. Para que eu possa brilhar, honra e virtude, não é? Então você é reconhecido por uma identidade, você é um homem honrado, você é um homem de virtude, você não vai entrar em palhaçada,
Entende? Você não vai perder o rumo, você não vai passar por processos de traição. Porque o que que acontece, né? Com, com, com esse fogo, né? Que arde, né? Essa dinâmica de Áries. É esse fogo da vida. E isso pode ser eu me construindo ou eu me destruindo. E pode ser eu me apaixonando porque eu não deveria, ou eu usando esse fogo para ter uma parceria, né? Criando harmonia. Né? O fruto de Marte, né? Com Vênus é harmonia. Então eu vou ver as coisas, eu vou me entender com as coisas e isso vai dar bom fruto, né? Esse fogo que arde, essa paixão, né? Que dá muitos casos para os arianos, né? Porque eles saem por aí distribuindo o fogo dele. Ele tem fogo, eu gostei de fulana. E ele vai. Gostei de ciclano, né? A mulher também não tem problema com isso, não gostei dele. Ou ela faz tudo para ele chegar, ou ela mesmo chega, ela não tá nem aí. Entende? Mas, muitas vezes, você entra num relacionamento que não vai, você já sabe que vai dar uma M. Entende? Quando você migra para essa noção mais de Marte, você quer honra e virtude, então você não vai fazer isso. Você identifica, você entende, mas você fala assim, não, essa escolha não vai gerar um bom fruto e você vaza, entende? Então você começa a selecionar, antes não. Ah, é uma saia boa, vou atrás, entendeu? Tá colecionando, mas não tá bom, né? Dentro das histórias de Áries, o que que acontece, né? Ele é tão assim que, num primeiro momento, prometeram para ele Afrodite ou Vênus, né? Mas a Hera, mãe dele, tinha perdido um filho, né? Tinha jogado fora um filho, aí ela descobriu que ele era maravilhoso e para beneficiá-lo, para que ele a perdoasse porque ela jogou ele fora, ela prometeu para ele Afrodite. Tirou do Marte e deu para ele, entende? Então, assim, a própria mãe faz isso com ele, porque ele tá muito fora do lugar, né? Ele tá dentro desse ego que é só para ele, né? Eu quero aquela melhor mulher, mas e assim, você tá merecendo, né? Ou outro que vai ficar. Aí ele não ficou contente com isso, o que ele faz? Um dia ele descobre, começa a ficar com ela, né? Seduz ela, fica com ela, dá bom os dois. Mas o Hefestos descobre que eles estão de treta, fala que vai sair, não sai. Ele é um artífice esplêndido, faz uma rede finíssima que ninguém vê, põe lá onde eles geralmente ficam e fica esperando. Quando corre a notícia que ele tinha saído, Áries vai para casa da Vênus, estão lá no tchucu-tchucu. Quando eles estão no hora V, ele desce a armadilha, desce essa rede, prende ele dentro de uma rede que não dava para eles arrebentarem, porque Marte, gente, é enorme, é um homem gigante, imenso, tem uma força avassaladora, mas não sabe usar, né? E aí ele tá ali preso, né, nu, junto com a Vênus, não consegue sair, e Hefestos tinha convidado todo mundo para ver. Exposto assim, não bastava só prender, né? Tinha que humilhar. Olha, tá vendo ele? Eu saio, quem que ele faz? Ele vem pegar a minha mulher. Então, ele é humilhado, ele não tem um relacionamento, ele não tem a mulher que ele quer, entende? Mesmo assim, ele gera filhos com ela, e um deles é a harmonia. Então, tem que evoluir esse Áries para um lugar mais gostosinho, mais de Marte, de honra e de virtude, que gera uma cidade, né, onde você é respeitado, onde você tem o seu lugar. E lá ele também é considerado o deus da agricultura, o deus da fertilização, o deus do crescimento. Por quê? Porque essa coisa de você fazer a semente germinar, né, de você incentivar pessoas a descobrir quem elas são, é esse fogo que faz isso. Então é muito importante colocar essas coisas nos seus devidos lugares, olhar para sua raiva, olhar para essas coisas, para que você possa ter um lugar digno, para que você possa realizar o seu sol,
né? E um dos impulsos que nos faz movimentar e ir atrás é esse impulso que está aí dentro do Marte, no signo de Áries, né? Ó, nesses lugares, tá? Na casa 1 também. E o que você tem lá no seu ascendente? Quais outros planetas você tem lá? Também muito importante, né? Então, como que a gente faz, né, gente, para lidar com essas histórias da raiva, né? Eu vou falar disso mais longamente ao longo do tempo, até o dia 29, né? Mas eu vou dar um spoiler aqui para você. O que acontece para a gente lidar com essa raiva, né? Vamos voltar um pouquinho e entender essa questão da raiva que fica aí, ó, dentro da gente, fermentando, né? Que a gente não consegue pôr para andar. Isso vai gerando um lugar desagradável dentro de você, para dizer no mínimo, né? Quem já teve surtos de raiva e eu percebeu isso dentro de si, sabe do que eu tô falando, né? Porque ela vai ganhando volume e às vezes você vai ir para um ódio mesmo, já passou de raiva e já tá no ódio, e alguns vai até para fúria, dependendo da ligação que Marte faz no seu mapa. Então você fica com esse lugar mal cheiroso. Se formos associar isso a uma história, nós vamos trazer aqui a Hidra de Lerna, né? Hércules novamente, lutando com a Hidra de Lerna. A Hidra é um monstro que tem lá nos pântanos dessa região chamada Lerna, e que o povo não aguentava, assim, para você lutar com ela, era tão importante que se você sentisse o cheiro, só o cheiro dela já te matava. De tão empesteado que tá. Então, quando a gente tá muito raivoso, você chega no ambiente, o povo fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa veio fazer aqui? Porque ela não foi para outro lugar. Você empesteia o ambiente, não é verdade? Vem junto uns negócios, literalmente às vezes, né? Então, o que essa hidra faz, né? Ela fica dentro de uma caverna, ela não fica disponível. E que esse fedor assim exalando da caverna, né? Então é onde está escondida a tua raiva. Beleza. Para tirar a Hidra do lado de lá, o que o Hércules tem que fazer? Ele tem que jogar flechas, né? Fica futucando lá, ó. Vamos sair daí, minha filha. Vamos sair dessa caverninha. Vamos para fora, né? E não é assim, os outros ficam cutucando, aí não vem para fora aquele trem. E quando sai, né? Ela sai, ele começa a dar... Ela tem várias cabeças. Ele começa a cortar uma cabeça. Quando ele corta uma, aparece outra. Outra não, mais várias, né? Então ele fala assim, gente, mas como que eu vou matar esse trem? Não é assim quando a gente tá com raiva. Se o outro vem e te cutuca, aí o negócio vai fermentando. Essa não é uma boa estratégia. É boa estratégia só para puxar para fora. Você cutuca, faz aquelas setinhas. Fulano, você tá com raiva, fulano? Né? Não tô. Tá assim, eu tô sentindo. Aí uma hora ele fala, não, eu tô com raiva. Mas se você começa a doutrinar a cabeça, sei lá, fazer aquelas coisas que não dá muito certo, vai piorando a situação. A pessoa vai ficando com mais raiva. Daqui a pouco ela voa no teu pescoço, né? Então, essa não é a melhor estratégia. O que é que o Hércules, então, bater, né? Ou outras estratégias aí, né? Que futuca a cabeça da raiva, não resolve. O que ele teve que fazer? Ele teve que ajoelhar e levantar a hidra do chão, expondo ela à luz da consciência, à luz solar, para que morra, né? Para que ela pudesse morrer. Então, imagina, né, o que você tem que trazer a raiva para fora e ficar de joelho, né? Você tem que abaixar um pouquinho, descer do salto, da gilete, desse lugar onde você foi, né? Porque a força bruta não vai resolver, e aí você ajoelha e fala, não, eu tenho raiva, é assim mesmo. Segura ela até ela passar. Traz esclarecimento, traz entendimento, traz choro, o que é necessário, né? Trazer a consciência que tá dentro, né? Dentro desse processo que você desenvolveu raiva, o que é que desencadeou para que isso possa ser encaminhado de outra forma, né?
Porque senão a sua agressividade essa raiva só vai gerar mais do mesmo, tá? Então, essa abertura, né, para uma outra coisa, eu me ajoelho, coloco isso para a luz e aí essa luz vai trazer uma consciência, eu me abro para uma nova possibilidade. E aqui, gente, é interessante, você vai ter que olhar as questões linkadas aqui, ó, com a sua mamãe e depois com o seu papai. Porque num primeiro momento aparecem as questões, né, desse primeiro contato com esse primeiro ser, pode ser o seu pai, né? Mas aquela pessoa que cuidou de você nesse primeiro estágio e que te sufocou. E depois que você se liberta um pouquinho disso, você fala assim, agora ninguém manda em mim. Aí você tem outro problema, que é o problema com a autoridade. Que também é uma questão para o ariano. Ninguém manda em mim. Você não tolera isso. E aí você vai ter que organizar isso também. Por quê? Porque para você vir a ser, você tem que organizar esses dois lugares. Então, Áries fala disso, né? Tá bom? Faz sentido? Então, primeiro momento, isso. Mãe. Segundo momento, pai, né? As questões ali mais iniciais com a mamãe e muito provavelmente as maiores raivas, né? Porque imagina uma criança que a mãe deu muito limite ou foi dado muito limite para ela, essa contenção tem uma fúria lá dentro que ela vai ter que expressar. Eu me lembro de um grupo terapêutico que eu fiz parte uma época, muito vento aqui derrubando minhas coisas. E uma moça estava com muito raiva lá dentro do processo dela. E aí o coordenador do grupo pôs ela na frente e falou assim, então, fala na minha cara tudo é que você tem que falar. Menina, e ela berrava, mas ela berrava. Eu falei, gente, já vai ficar sem voz. E ela berrou assim na cara dele. Você tá até cuspindo na cara dele. Não tem importância. Aí depois, né, e aí ela fez o processo dela. Aí no final, quando ele foi entender, né, como que foi pra ela, ele perguntou, aí a gente perguntou, na realidade, para ele, e aí ela berrando na tua cara, como que foi? Eu falei assim, não foi bom. Até me limpou, ela tinha tanta força. Né? E ela, como que ficou? Eu falei, tô ótima, tô me sentindo, não ficou nem rouca nem nada, fez uma liberação gigantesca. E eram essas questões primordiais. Então, às vezes, a gente tem esse medo, né, desse movimento que tem dentro de nós, essa coisa furiosa, mas se a gente tenta conter isso, é pior. Você tem que aprender a lidar com isso mesmo na sua vida, né? Porque quando a gente não faz isso, você vai parar num outro lugar, num lugar onde a sua vida fica uma bagunça, um caos, assim, um negócio que não tem como você nem caminhar direito, né? E aqui, associando, para onde você vira, o negócio tá entulhado, né? Tem um monte de coisa para fazer. O que é? São aquele lugar, né, que se você vai pegar novamente aqui a história de Hércules, né, quando ele recebe a tarefa de limpar os estábulos de Álgias. Então, assim, ó, de cocô, daquilo que não presta. É muito potencial, porque a merda fede, mas ela aduba, né? Mas como que faz para limpar isso? E ele tinha pouco tempo e, assim, não vai dar para fazer isso com a mão. Né? E o que ele foi obrigado a fazer? Ele foi obrigado a pegar o rio, desviar para o rio lavar. E quando lavou, também aquela água, né, cheia de adubo, né, foi espalhando pelos campos, depois teve uma boa plantação. Então, muitas vezes, nós estamos tão cheios que as nossas emoções, né, tão pesados de coisas que a gente foi acumulando, que não flui a vida, não fertiliza as coisas que a gente quer. Então, se você está no momento que as suas coisas não estão caminhando muito, você está nesse estaginho aqui, gente, né? Que a sua raiva está tão acumulada, está tão te entupindo, que nada flui.
né? Por quê? Porque você tem que soltar esse negócio primeiro, você tem que dar uma relaxada, tem que liberar, tem que desafogar, porque senão não vai andar, tá? Porque você vai acumulando isso, né? E às vezes é um acúmulo que não é só seu, né? Também da sua mãe, é também lá da sua avó, é também lá da sua bisavó, X de onde é do seu pai, e aí junto com o teu pai, do pai dele, da mãe dele. Imagina, isso chegando tudo em você, né? Tudo ali, ninguém falava, ninguém soltava. Entende? Isso tudo são os nossos Ares, né? Esse Ares mais primitivo, que não conseguiu ficar firme, se individuar ainda, tá em processo, ele ainda não tá honrado e virtuoso. E isso é um processo que a gente vai construindo, não é de um dia pro outro, viu, gente? Tá bom? Então, essas questões, né, que eu tô falando aqui para você, depois eu vou aprofundar alguns pontos mais, mas para vocês irem entendendo que esse bloqueio, né, que Áries ou Marte, ou na casa onde tá o signo de Áries aí no seu mapa, que acontece, né, quando ali não se pode fazer essa energia circular? Você vai experimentar ser impotente naquela área, né? É como se você fosse vítima de alguma coisa, você não é, né? É quando a sua raiva, ela tá tão inconsciente que você nem sabe direito o que tá acontecendo. Você fala, gente, eu faço movimento e a coisa não anda. Às vezes você tem que desbloquear um pouco de raiva mesmo, né? E isso é tão sério, essa questão da raiva, né? Dessa não expressão disso, porque você foi sendo castrado, e às vezes você é castrado de uma forma sutil, tipo assim, menino, você vai fazer isso comigo mesmo? Você jura que você vai fazer isso comigo? Eu gosto tanto de você e você vai me maltratar desse jeito? Eu achei que você fosse me defender. Sabe essas falas assim mansinha, mas que na realidade tá te dando um corte? Você fala assim, puta que pariu, ainda fico com culpa de estar fazendo, sei que eu tô fazendo certo, mas é como se eu tivesse errado e culpado, entende? Essa coisa da manipulação que eu falei no começo, né? Que o Áries, ele não sabe falar, não é bem assim, entende? Ele não sabe dar o limite direito. E aí ele vai se envolvendo nos lugares onde, quando ele vê, ele tá castrado, impotente, preso numa situação que ele não queria, porque ele não soube dar o exemplo, entende? Não é que ele é mal, entende? Mas você precisa, não, aqui não, isso não. Aqui tem gerência, sabe assim? Isso não. Né? Porque senão você vai ficar com raiva, você vai ficar agressivo, você vai ficar insensível, desajeitado, mas porque você está sendo manipulado e castrado, você não está podendo nem se expressar. Tá fazendo sentido para você? Gente, vocês estão muito quietinhos, né? E aí esse pai é meio sedutor e vai disfarçando isso, e aí você não pode falar na cara, entende? Imagina uma criança falando, você tá me manipulando. A criança nem sabe falar isso, ela entende que tem alguma coisa errada e se sente culpada por sentir raiva, inclusive, né? E essa raiva inconsciente, com o tempo, o que ela pode gerar na sua vida? Depressão. Porque você não tá conseguindo ser aquilo que você é. Você não tá conseguindo fazer aquilo que você tem que fazer. Entende? Então, assim, um bom trabalho em cima disso, põe a vida para andar. Se a tua vida não tá andando, pode olhar que você tá impotente, com raiva guardadinha. Entende? E na depressão, quando você resolve pôr a sua raiva para fora, você sai dela assim. Mas você vai ter que cavucar, vai ter que passar por esses bloqueios, né? Imagina, eu vou dizer para minha mãe que ela me manipulava, vou dizer para meu pai. Vai ter que ter coragem de falar umas verdades para você. Esse é um processo com você, você não precisa ir lá brigar com seu pai e com a sua mãe, isso é problema deles. É aqui que já começa a separação, né? Eles até podem ter feito você identificar e tudo mais, mas é aqui dentro primeiro, tá? Porque senão você vai continuar envenenado. Lembra?
E se isso for muito, 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 e vai aglutinando outras coisas aí dentro dessa frustração, pode ficar com câncer também, tá certo? Então, não sei como vocês estão, eu tenho muito mais coisas para falar, mas aqui tem uma outra coisa que é bem interessante também. É que às vezes esse comportamento, né, do ariano aí manifestar, né, dele falar essas coisas assim, como ele fala, né, pode desencadear na vida aqui do Áries, né, esse aspecto galanteador, mas que não dá bom fruto, né, é mal visto pelas mulheres, sabe aquele cara que sabe seduzir, sabe falar, vai em cima, mas que não dá boa coisa, não dá bom marido, né? Ele pode ser aquele tipo meio bandidinho, aquele bando de adolescentes, sabe, inconsequente, né? Ele pode ser aquele que põe fogo nas coisas, por quê? Porque ele tá com uma ira reprimida, né? Ou meio antissocial, né? Por quê? Porque ele só pensa nele, né? Ah, eu vou ali, vou fazer isso, sai com aquela fulana, sai com aquela bertana, não tá nem aí se ele tá machucando o coração de alguém, tá? Ou se você é sempre machucada, né? Porque tem umas mulheres que também faz isso, viu, gente? Sai com os caras aí, mas não tá nem vendo os caras, né? A gente só pensa que é homem que faz isso, mas mulher também faz, viu? As mulheres arianas, elas têm esse instinto, elas sabem fazer isso, né? Então, por quê? Porque o que acontece, né, dentro da dinâmica do ariano? Ele tá vendo ele. E quando aqui dentro não tá resolvido, ele projeta no outro. O outro não é visto como aquele que vem complementar ou que eu tenho que considerar, né? Ele pensa na individualidade dele. Mas eu preciso me relacionar. Para eu me relacionar, eu tenho que fazer uma troca equilibrada. E essa é a grande questão, né? Então, se ali, né, eu me manifestei, mas não tive uma troca equilibrada com a minha mãe ou com meu pai, eu já estou em desvantagem, eu não estou conseguindo me manifestar direito, eu não estou conseguindo me colocar no mundo direito. Então, tem que ver esse equilíbrio de troca, né? Então, aqui em Áries, a gente tem sim que ter o nosso espaço, tem que ter a nossa individualidade, mas ela tem que ser harmônica com aquele que tá ali na minha frente. Ele não precisa ser meu inimigo, ele não precisa ser aquele que me caça, ele não precisa ser aquele que me provoca, né? Mas é aquele que pode sim refletir, que pode ponderar, que pode me ajudar, que pode me dar a mão, e isso exige que eu veja o outro, né? Então essas questões sistêmicas aparecem aqui para Áries nesse sentido. Então, nesse período do Sol em Áries, eu tenho que aprender a ver o outro e procurar saídas mais harmônicas. Sabe, evoluir do Áries grego para o Marte romano, sair de medo e pavor, né? E de fingir de conta que eu não tenho medo e pavor, e aí eu parto para agressividade, né? Para estratégias realmente mais honrosas e virtuosas, que é o Marte romano, que constrói coisas, né? Constrói cidades, que brilha, né? Que é bem quisto, que é bem visto, que é amado, né? Porque o ariano, ele tem se ele gosta, ele gosta. Ele sabe quando ele gosta, né? Ele é muito direto nesse sentido, né? Ele tem isso. O problema é que ele precisa dar uma lapidada. E aí tem que olhar quando que ele foi bloqueado, porque ele precisa ajeitar essa raiva dele, né? Então, nesse momento, qual é o tema? Nós ajeitarmos isso, né? Para que a gente possa ficar mais seguro de si, né? Esse fogo que tem dentro de mim, porque Áries, o signo de Áries é fogo. Então, esse fogo que vai, ó, arder dentro de mim, né? E aí, esse fogo que vai arder dentro de mim, quando não tá bem cuidado, ele pode levar para literalmente para impotência sexual, para questões sexuais, tá? Para
ficar uma área complicada, de impotência, de ejaculação precoce, de não sentir prazer, de querer dar para todo mundo, mas não é tudo isso. Ou ele compensa isso, ao invés de se envolver, ele é só aquele bom comedor, entendeu? Mas ele não tá preenchido, ele tá vazio do mesmo jeito. Então, nesse primeiro momento desse encontro que nós vamos ter, né, aqui no dia 29, vamos olhar para essa raiva, essa coisa mais de esse primeiro impulso. E lá, né, e essas dinâmicas que eu tô conversando com vocês, e lá, no dia 12 de abril, vamos olhar para essa questão quando ela vai para essa questão com o outro e esses aspectos sexuais. Porque, gente, é assim, essa mesma energia que, né, anima nesse primeiro momento, que é essa libido, ela percorre todo o zodíaco, ela vai ganhando formas diferentes, mas é a mesma energia. E a sexualidade, ela é uma dessas energias aonde nós vamos trabalhar esse fogo, né? Essa força vital, essa força de vida. Então, a Áries, esse primeiro impulso de vida, e como que ele está sendo usado, entende? Então, o que acontece quando isso é mal usado, quando isso é sufocado, né? Quando isso não pode ser canalizado direito, e as melhores formas de se lidar. Porque dependendo do signo onde está Marte, né? Aí no seu mapa, você vai expressar isso com uma qualidade diferente, né? Então, por exemplo, se você tem Marte no signo de Libra, né? Você tá juntando aqui, ó, ações, né? Um jeito de começar coisas de uma forma mais harmoniosa. E a casa que isso tiver vai ser nesse lugar. Entende? Então a gente vai somando. E aí, esse Marte faz aspecto com qual outro planeta? Aí ele também vai falar se essa forma vai ser gostosa, se ela vai ser menos gostosa, se ela vai ser fria, se ela vai ser mais potente, se ela vai ser mais fluida, se ela vai ser mais tempestuosa, entende? Então, são várias coisas que a gente tem que olhar, mas todas elas partem desse mesmo lugar, desse impulso de você ser você. Não tem nada de errado em você ser você. Pelo contrário, né? Marte vai fazer se você começar isso. Nossa, então eu gosto de, eu preciso, porque eu gosto de fazer tal coisa, né? Então, se eu gosto, né? Vou mostrar pra vocês. Um pouquinho. Eu gosto de coisas artísticas, né? E faz 2 anos que eu comecei a fazer aulas e faz um tempinho que eu tô nessa pintura, né? Então eu tô desenvolvendo, né, isso, né? Então esse é o mesmo processo que a gente vai fazendo na vida. A gente começa e vai indo, né, amadurecendo, depois passa para adolescente, depois vai ficando adulto, depois vai envelhecendo, entende? Então, esse é o processo que eu vou me tornando aquilo que eu me propus a ser, que eu sinto, né? E aí eu vou me realizar. Então, é esse impulso, né, de fazer, de agir, de tomar iniciativa, né? Para que você fique feliz com a sua vida, né? Porque se você não age, você não vai trabalhar. Se você não age, você não vai construir nada, você vai se sentir um frustrado, né? Como eu disse, sem potência. E quando a gente se sente sem potência, é porque alguma coisa tá assim, ó, impedindo você de ser quem você é. Então, meu convite para você é, vamos continuar conversando, pode me perguntar no privado, pode tentar entender um pouquinho mais, né? Faça o seu mapa, entenda as suas dinâmicas, né? Se você quer já trabalhar aí a sua raiva, podemos fazer isso, né? No dia 29, né? Nessa lua cheia, não é? Não, lua cheia já foi. É lua nova. Então, Sol e Lua vão estar tudo em Áries. Então, vai ter Sol, vai ter Lua, vai ter Mercúrio
e vai ter Vênus, tudo em Áries. Imagina esse monte de energia maravilhosa, tudo ali, ó, nesse fogo, podendo se expressar amor, podendo expressar a sua inteligência, esses impulsos, né? Então, é uma boa dinâmica para o eclipse, para você poder colher a melhor parte disso, né? Você já trabalhando esse seu fogo de vida, né? Ano novo astrológico, trabalhando esse fogo, para que você possa colher até o ano que vem também, nessa mesma data, mais frutos. Você desencadear na sua vida o seu processo de ser você, né? Você pode desencadear a qualquer momento? Sim, mas quando a gente segue o fluxo do universo, é mais auspicioso, né? Porque você não precisa nadar contra a corrente, tá bom? Então, muito obrigada por me ouvir. Vamos se inscrever. Vamos juntos. A gente tem mais força quando é um grupo. Grande beijo.